Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito aos juros TJLP, a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio. De acordo com a Instrução Normativa número 1700, 2017, lá no artigo 75, lá tem a composição da base de cálculo. E essa composição da base de cálculo, ela não teve nenhuma alteração própria nos últimos tempos, mas ela é composta pelo capital social integralizado, as reservas de capital de que tratam os artigos 13, parágrafo 2º, e o artigo 14, parágrafo único da Lei 6.404, que seriam a reserva de capital, aquelas reservas da parcela do preço de emissão de ações que ultrapassar o valor nominal, e a parcela destinada à reserva de capital nos termos da Lei 6.404. Então, essas reservas compõem. Também compõe a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, as reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal, de que trata o artigo 195A da Lei 6.404, deduzido das ações em tesouraria e somado os lucros ou prejuízos e deduzido os prejuízos se houver. Então essa é a formação da base de cálculo dos juros sobre capital próprio. Quais são os cuidados que nós temos que tomar aí em relação a essa base de cálculo? Quando a gente fala de capital social integralizado, nós devemos levar em conta que, para muitas empresas, o capital social deve ser ajustado. Ajustado de que forma? Aquelas empresas que capitalizaram a reserva de incentivo fiscal, o capital social, elas devem expurgar o valor da reserva que foi capitalizada. Assim como a reserva não compõe a base de cálculo dos juros TJLP, aquela reserva que foi capitalizada também ela deve ser expurgada do capital social. Ela continua não compondo a base de cálculo dos juros TJLP. Porque senão, se a empresa capitaliza o juro, a reserva de subvenção no capital social e não expurga do valor do capital social essa reserva, ela estaria fazendo incidir cálculo de juros TJLP sobre uma reserva que está vedada a sua inclusão na base de cálculo dos juros. Então esse é o primeiro detalhe, né? O capital social integralizado ajustado pela reserva de subvenção de subvenções fiscais e outras reservas que não façam parte da base de cálculo dos juros TJLP também deve ser expurgada. Então, os contribuintes devem sempre analisar a composição do capital social dos últimos anos para assim poder fazer a base correta. Agora nós temos também um outro detalhe que veio alterado aí desde dezembro de 2025, através da Instrução Normativa 2296. E essa Instrução Normativa, ela traz no seu bojo lá um dispositivo que ela praticamente é um entendimento da Receita e que, por certos, muitos contribuintes não vinham observando até então. E o que ela diz, esse dispositivo? Esse dispositivo diz que os lucros acumulados previstos no inciso 5º do caput do artigo 75 é aquela parcela apurada no decorrer do exercício social, do exercício social anterior, cujos valores foram incorporados ao patrimônio líquido após o encerramento desse período, momento a partir do qual poderão ser utilizados na base de cálculo dos juros sobre o capital próprio. O que quer dizer esse dispositivo? Como regra geral, ele diz que os lucros apurados nos balanços trimestrais, balanços de março, de junho e de setembro, por esse dispositivo, na forma como ele está hoje, a Receita entende que eles não poderiam compor a base do juro TJLP, por exemplo, do segundo trimestre. O primeiro trimestre, o lucro do primeiro trimestre não pode compor a base do juro TJLP do segundo, terceiro e quarto trimestre, e assim sucessivamente. Então essa é uma questão que até agora não se viu nenhuma
manifestação contrária pela Receita Federal, diversa dessa, nem solução de consulta. Então é um alerta que se faz, né? Que os lucros apurados em períodos trimestrais, eles, por esse dispositivo que a Receita, a Instrução Normativa do 2296 trouxe para o artigo 75, que é o inciso 6º lá do artigo, do artigo 75 da Instrução 1700, está dizendo que os lucros apurados nos trimestres, eles não podem compor o juro TJLP dos trimestres seguintes, apenas no exercício seguinte, porque o dispositivo é que os lucros acumulados é aquela parcela apurada no decorrer do exercício social anterior, cujos valores foram incorporados ao patrimônio líquido, ou seja, a Receita não está aceitando os lucros gerados no próprio ano, nos próprios trimestres encerrados dentro do exercício. Então esse é mais um alerta que fica. Então, com relação à base de cálculo do juros sobre capital próprio, nós temos esses dois alertas então. O capital social, que deve ser analisado e, se for o caso, expurgado as reservas de subvenções sobre capital social incorporadas ao capital social, ou outras reservas que não fazem parte da base de cálculo do juros do TJLP, e com relação aos lucros acumulados, reserva de lucro, aqueles do próprio exercício. Então, os lucros apurados nos trimestres dentro do próprio exercício, conforme o inciso 6º do artigo 75 da Instrução Normativa 1700, e que foi incluído pela redação da Instrução Normativa 2296, de 25, também não podem compor a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio. Então, com relação à legislação federal, esse seria o destaque de hoje. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, na área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar de alterações vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Temos uma pauta com prorrogação do Acordo Gaúcho e novas orientações normativas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos comentar inicialmente uma notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda no dia 14 de abril, tratando da prorrogação do Acordo Gaúcho, que é uma modalidade de liquidação de débitos de ICMS que possibilita ao contribuinte que possui débitos inscritos em dívida ativa até 30 de junho de 2025 parcelar com redução de multa e juros e ainda utilizar precatórios de acordo com a regulamentação. A notícia intitulada Prazo de negociação de dívidas do ICMS via Acordo Gaúcho é prorrogado até 30 de abril, esclarece que o prazo de adesão ao segundo edital do Acordo Gaúcho, que oferece descontos e possibilidades de parcelamento de dívidas de ICMS, foi prorrogado então até 30 de abril. A retificação do chamamento saiu na edição extra do Diário Oficial do Estado da segunda-feira, dia 13 de abril. Com a mudança, o governo do Estado, por meio da Receita Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado, amplia a janela de oportunidade de regularização de débitos com a utilização de precatórios para abatimento de até 60% do valor da dívida, inovação introduzida nesta rodada, lançada em março. Além dessa possibilidade, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista ou parcelado em até 10 vezes. Em ambas as modalidades, os descontos são de até 75% dos juros e multas, o que pode reduzir em até 65% do valor bruto da dívida. Estão incluídas na negociação as dívidas ativas inscritas até 30 de junho de 2025, como foi dito. Outra mudança confirmada nesta segunda-feira foi a possibilidade de inclusão de novos precatórios após a adesão, desde que o
seja respeitado, no caso, o limite de abatimento de 60% da dívida. O prazo para apresentação das certidões também foi estendido até 31 de agosto de 2026. O edital também passou a prever a retomada de parcelamento de negociações anteriores, como o Refaz Reconstrução, caso o contribuinte desista da adesão devido à impossibilidade de juntar as certidões de precatório dentro do prazo. Agora, em termos de orientações normativas, a Secretaria da Fazenda do Estado publicou 4, tratando do seguinte: a de número 29 divulga a unidade de incentivo do Fundopem ao IFE-RS para maio de 2026, no valor de R$ 38,02. A de número 30 publica os valores da TJLP referentes ao segundo trimestre de 2026, considerando nos meses de abril a junho 0,7608% ao mês, o que corresponde a 9,13% ao ano. A de número 31 altera dispositivos lá do Programa de Integração Tributária, o chamado PIT. A de número 32 modifica disposições relativas à concessão de regime especial na cessão de meios de rede entre empresas de telecomunicações. Então essas foram as principais atualizações tributárias, que constam inclusive no site da Secretaria da Fazenda, né? E que foram divulgadas nesses últimos dias. Resumindo, temos a prorrogação do Acordo Gaúcho para 30 de abril, com algumas alterações e novas orientações normativas. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você pode também acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardon.